Olá, bem-vindos ao Sem Edição desta sexta-feira, dia de conversar sobre os fatos mais importantes da semana com Vera Magalhães, titular do Radar. Oi, Vera. Tudo bem, Greg? Tudo bem. Vera, acho que é inevitável a gente começar a nossa conversa pela prisão de João Santana, marqueteiro não só do PT, mas, sobretudo, que importa, das campanhas presidenciais de Dilma Rousseff. E para onde é que isso leva a Lava Jato? O que é que isso indica para o futuro do governo e do partido do governo? Pois é, Grebe, a semana já começou quente com essa história, né? Quente como um acarajé apimentado. Santana foi preso juntamente com sua mulher, Mônica Moura, que também é sua sócia. Eles estavam na República Dominicana fazendo uma campanha presidencial lá, voltaram ao Brasil, se apresentaram e foram presos na terça-feira. Eles são acusados de um intrincado esquema de recebimento de dinheiro no exterior por meio de empresas offshore. E essas empresas offshore seriam ligadas, sobretudo, ao Odebrecht. Então, essa fase, além de complicar muito a situação para Dilma, Lula e o PT, complica também para a empreiteira, porque eles vinham numa linha de negar qualquer envolvimento nos desvios da Petrobras e negar também a titularidade dessas contas no exterior e tal. Agora, com esses depósitos feitos para Santana e para Mônica, e eles admitiram que receberam por meio do Odebrecht, mas para outras campanhas fora do Brasil, né? Dizem que não foi campanha no Brasil, eles estão blindando, por enquanto, o PT. Dizem que receberam, por exemplo, pela campanha na Venezuela, que era o único jeito de receber, era pelo Caixa 2 fora do Brasil. Mas eles, de verdade, complicam a situação da Odebrecht e complicam também esses governos de fora, que a gente não sabe ainda como vão reagir, né? Meu Deus, o candidato à presidência da República Dominicana... Pois é. Tem o marqueteiro dele preso no Brasil, teve que abandonar a campanha. Que azar, né? Esse cara, não, e é o presidente em exercício, candidato à reeleição, e agora está sendo cobrado por isso pelos adversários. Exatamente. Da mesma maneira, o regime na Venezuela já sofre uma série de questionamentos. Se tiver mais esse de pagamento de Caixa 2 fora do país para marqueteiros brasileiros, vai ser mais um problema para o Maduro. Eu acho que essa versão deles não foi muito bem combinada com os russos. Nem com os venezuelanos, nem com os sul-americanos, né? Nem com os hermanos. Então, eu acho que ainda pode vir a ser questionada. E pode vir a ser questionada pela própria Odebrecht, que não tem interesse em ter seu nome associado a essa rede. Embora agora tenha ali uma evidência muito clara de que ela usava, assim, uma rede de empresas offshore para fazer pagamentos no exterior. E contribuiu ainda para isso a prisão de um outro ex-executivo da empresa na Suíça, Flávio Miliassi, quando estava indo justamente fechar uma conta. Fechar uma conta, né? Tem uma outra ponta no recebimento de dinheiro por essas offshores do João Santana e da sua mulher, que é a da Keppel FELS. O operador da Keppel FELS no Brasil, Keppel FELS Instaleiros de Singapura, né? O operador deles no Brasil, o tal Sviz Kornicki. Esse mesmo. Espero que seja assim. Nossa, a pronúncia. Você falou de primeira, você conseguiu. Também teria alimentado essas contas estrangeiras com 4,5 milhões de dólares, até mais dinheiro do que a Odebrecht, né? Exato. Então, quer dizer, a conta não era usada só para a campanha. Se bem que a tese deles é que também seria dinheiro de campanha, só que daí... intermediado por esse lobista. Lobista de uma campanha na África. Sim. Que o João Santana fez, né? E também teria a ver com a presença da Odebrecht na África e ela participando de alguma maneira desses pagamentos. Eles procuram dissociar o ZUI, nesse caso desse depósito, do estaleiro de Singapura. Por quê? Qual é o complicador? Esse estaleiro não tem nenhuma doação oficial para a campanha. Então aí ficaria muito claro que é um estaleiro com negócios na Petrobras fazendo um depósito para o marqueteiro do PT. Seria uma ligação muito clara e que até a Lava Jato estabelece, os delegados e procuradores, quando deram a entrevista coletiva, falaram, olha, a prova de que isso aqui é dinheiro da Petrobras é que esse estaleiro não fez nenhuma doação eleitoral. Então, eles estão tentando apagar esses vestígios que ligam esse vínculo do estaleiro com os depósitos, dizendo que, nesse caso, esse operador trabalhou uma espécie de frila para um outro pagador. E hoje surgiu a notícia de que o João Santana e sua mulher teriam recebido aqui no Brasil também, em reais, dinheiro da Odebrecht. Não declarado, não é? Exato. Então, quer dizer, o que chama muita atenção na Lava Jato é a maneira como os procuradores, os investigadores, né, vamos dizer assim, surge uma historinha lá atrás e, de repente, vê um monte de documentos que
mostram que eles fizeram colaboração com investigadores de outros países. Quer dizer, é realmente um novo know-how para se fazer investigação no Brasil, né? Os advogados... Para crime de colarinho branco. Os advogados estão muito atordoados com isso, Grebe, porque eles estavam acostumados a se ater às filigranas ali da lei, a letra fria da lei, para a qualquer pretexto anular as operações. Isso foi feito em muitas operações anteriores, inclusive numa muito análoga à Lava Jato, que foi a Castelo de Areia, que também pegava empreiteiras. O Márcio Tomás Bastos conseguiu simplesmente zerar tudo e anular a investigação por conta de um erro formal. Agora, as investigações estão muito mais sofisticadas, as provas são muito mais abundantes e muito mais contundentes, e os procuradores desenvolveram esse know-how para análise de transações financeiras muito intrincadas que eles não tinham antes e que os advogados não têm ferramenta para responder à altura. Então, tá uma espécie de goleada. Eles reclamam muito de arbitrariedades dos procuradores, do Moro, mas a verdade é que, se você for analisar, as decisões do Moro têm sido mantidas nas instâncias superiores. Pelos tribunais. Porque não tem erros formais que justifiquem nenhum tipo de revisão. Então, principalmente agora, né, que a operação entrou nessa nova fase, abundante em provas e que pega figuras notórias como o marqueteiro do PT, os próprios advogados já estão jogando a toalha. Eu estou mostrando isso na edição de amanhã do Radar. Estão vendo que vai ser difícil anular qualquer coisa e soltar qualquer um lá no Supremo com base em tudo isso que tem. Se não for por mais nada, pelo menos esse legado a Lava Jato deixa. Um novo jeito de fazer a investigação contra crime de colarinho branco. Mesmo, né? Banqueiros, pessoal ligado ao mercado financeiro já diz que está muito difícil mandar dinheiro, branquear recursos como se fazia antes, porque também mudaram as regras internacionais, os bancos suíços agora têm de colaborar. Mesmo nos Estados Unidos apertou-se um pouco o cerco a dinheiro vindo de paraísos fiscais, então as brechas para corrupção estão se estreitando. Né? Muito bem. Bom, tem mais esse fantasma rondando o PT, que tem festa, não é? Vamos ver o convite para a festa petista? Pois é, olha ali, Lula e Dilma, todos carinhosos, felizes. Amanhã. Neste sábado, no Rio de Janeiro. Eles estão meio azulados. Eles estão. O que será que isso quer dizer? Acho que é o avatar do Lula que vai na festa. Qual é o clima para essa festa, Vera? O pior possível, porque a presidente Dilma chegou a hesitar entre ir ou não. A última notícia nesta sexta-feira é que sim, ela volta de uma viagem oficial ao Chile para ir. Porque seria pior que não fosse, seria um rompimento definitivo. Essa semana, as relações entre o PT e Dilma, que já vinham de mal a pior, tiveram um novo abalo, porque o Senado aprovou mudança nas regras de exploração do pré-sal, para tirar a Petrobras como operador único do pré-sal, que é uma coisa que ideologicamente pegou muito o PT. E vem aí a reforma da Previdência, que é um outro round que promete ser encarniçado. O partido não quer votar de jeito nenhum, e a Dilma insiste que isso é necessário para tirar as contas do buraco em que elas estão. Então, se ela for, vai ser aquela coisa de sorriso amarelo para cá, sorriso amarelo para lá, e ela é capaz de ouvir algumas críticas nos discursos. Capaz de ouvir desaforo, né? Capaz. Esse movimento todo de afastamento e tensionamento da presidente com o partido que a elegeu e um partido do qual ela não faz parte desde sempre, né? Ela é uma cristã nova no PT, vamos dizer assim, né? Ainda vai ter que passar por uma revisão histórica, né? Porque é muito singular o que está acontecendo, né? O PT fica num dilema entre explicitar mais essas divergências com ela e largar a mão. Eles falam, não, esse governo não tem mais jeito, vamos largar a mão. Em privado tem muito esse tipo de desabafo. Mas eles sabem que, ao fazer isso, eles estão simplesmente jogando as pequenas chances que eles têm de algum sucesso eleitoral em 2018. E em 2016 também, de certa forma, as eleições municipais são menos afetadas por essas questões. Mas são bastante também, mas elas têm uma lógica própria, mas eu acho que eles estão mais pensando em não largar o osso no governo federal, né? E aí a coisa começa a ficar muito complicada, porque além dos dissabores que a Dilma enfrenta, tem também o Lula, né? Que a situação dele piora a cada semana, vai ter de depor no inquérito do triplex, então não está fácil a situação para o PT. É um casamento de conveniência
que eles vão ter que ficar se suportando. É o que se chamava nos romanos do século XIX de casamento branco, é um casamento sem sexo. Exato. As pessoas se toleram, mas não rola carinho. Acho que não, acho que ali não rola mais nada. E do ponto de vista da Dilma é muito interessante também, porque ela está rifando teses caras ao partido, talvez com a intenção de salvar sua própria biografia, de dizer, olha, eu fiz algo na hora que era preciso fazer algo, mesmo que isso fosse contra a lógica eleitoral. É a única chance que ela tem para deixar alguma coisa de bom na biografia, né? Os aliados dela dizem justamente isso, que ela viu que não tem mais como recuperar o seu governo, sua popularidade, e resolveu deixar um legado para o país. O problema é que vai ser difícil mesmo isso acontecer, né? Porque essas dificuldades todas na Lava Jato trazem de volta o fantasma do impeachment e de volta o fantasma da cassação. Da cassação no TSE. Então, ela vai ter que deixar um pouco essa agenda mais estruturante de lado e voltar para aquele dia a dia do varejo. Para salvar o pescoço. Então, eu que já não acreditava muito em coisas como CPMF, essas coisas mais imediatas, uma coisa de longo prazo como a reforma da Previdência nesse clima em que o governo não tem confiança para nada, eu acho muito pouco provável. Bom, boa festa ao PT. Não é? Seja lá como isso for possível. Pois é. Vera, vamos falar também da Operação Zelotes, que trouxe uma surpresa, atingiu um dos grupos mais respeitados, um dos grupos empresariais mais respeitados do Brasil, o Grupo Gerdau. Pois é. Né? Ninguém se safa no Brasil mesmo? Ninguém mais se safa no Brasil. A Operação Zelotes, ela é menos midiática que a Lava Jato, mas também está crescendo. Ela começou como uma investigação de lobby ali das empresas para escaparem de processos fiscais no CARF, que é um tribunal que aplica multas ali, e resvalou agora para um outro esquema de compra de medidas provisórias. Então, ela investiga em paralelo essas duas coisas. Também tem implicações contrapetistas importantes. O filho do Lula está nessa operação. O ministro Guido Mantega é investigado nessa... O ex-ministro Guido Mantega é investigado nessa operação e agora caiu em cima da Gerdau, que é acusada de ter feito parte desse grupo de empresas que pagaram para ter multas anuladas canceladas no CARF. ou anuladas, né? Pois é, o filho do empresário Jorge Gerdau, André, teve a condução coercitiva para depor. Ontem aqui em São Paulo, foi a Polícia Federal. E, enfim, logo se faz a associação porque Gerdau foi um dos empresários que se aproximaram muito de Lula. Ele, por meio do grupo dele de eficiência na administração, apresentou várias propostas para o governo, mas, justiça seja feita, é um empresário que não é próximo só do PT, é próximo de todos os partidos, fez um trabalho semelhante no governo de Minas, por exemplo, na gestão Aécio Neves, mas o que se investiga é um esquema de pagamentos que rolou durante o governo Lula. Então é por aí que se investiga. Ainda tem que evoluir um pouco mais e ela é de mais difícil compreensão para o público em geral, né? CARF é uma coisa que passa um pouco mais ao longo. Não é? E não tem ninguém preso, ninguém de relevo ainda preso. Tem lobistas presos, tem outras pessoas de menor monta presas, mas ainda não atingiu o ápice. Mas ela deve crescer nos próximos dias. E contribui para essa sensação de que não tem muito para onde fugir, não é? Para onde você olha tem um escândalo pipocando, né? E eu acho que também está muito claro que no estágio em que as coisas chegaram, tanto nessas duas operações como numa terceira, que também é importante, que é a Acrônimo, que investiga a campanha do governador de Minas, Fernando Pimentel, pode levar a sua cassação, não vai dar para parar essas investigações. Muito se falou em acordo, muito se falou em jeitinho, mas elas vão ganhando uma dinâmica própria que torna difícil anulações, tapetões, e elas vão ter de ir até o fim. O fim ninguém sabe quando vai ser. A Lava Jato vai se desdobrando, já está em 23 fases. Né? E a Zelotes, a gente está noticiando também no radar nesse fim de semana, vai ter seu contingente triplicado na semana que vem. Então é porque os investigadores perceberam que vem aí um manancial de coisas para investigar, principalmente nessa área de medidas provisórias que eles vão ter que abrir ainda a caixa de Pandora. Muito bem, Vera. Acho que é isso, não é? Acho que sim, já é bastante coisa, né? Bom fim de semana para todos. E na semana que vem, se a gente puder antecipar aí uma aposta
também vai ser quente, porque na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal reúne o seu pleno para finalmente analisar a denúncia contra Eduardo Cunha. Decidir se abre ou não a ação penal contra ele. Se a maioria disser que sim, ele vira réu. E aí vai ser um presidente da Câmara que não é mais denunciado, é réu. É réu mesmo. Ou seja, piora ali alguns graus a situação para ele. E é escandaloso, observar como as coisas têm acontecido lá no Conselho de Ética, né? Adiamentos atrás de adiamentos, é uma farsa mesmo, né? Farsa, como disse um deputado, suruba política. É uma suruba política. Mas muito bem. Feliz não. Bom fim de semana. Feliz aniversário para o PT. Feliz aniversário para o PT. E muito bom fim de semana para você também, que nos acompanha. Até o próximo Sem Edição.